Vida Saudável. Estamos chegando com mais um Vida Saudável nesta manhã, em mais uma semana aqui comigo, ele, doutor Júlio. Como é que passou de quinta-feira para hoje, mais uma vez, né? Da semana passada, melhor dizendo, para hoje, doutor. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Passei muito bem, Diesel. Trabalhando bastante aí, ajudando, né, o pessoal. Na Semana Santa, acabei passando trabalhando, mas faz parte da medicina. Da tua função, vamos dizer assim, né? É verdade, é interessante, nós temos ambas funções diferentes, né, Diesel? Mas sim, a gente tem que estar, no caso, no momento que as pessoas estão descansando. Geralmente nos dias que o pessoal descansa, a gente trabalha. Os comunicadores, jornalistas, os médicos também, enfim, quem tem que fazer aquele plantão geralmente está trabalhando. Mas a gente faz com amor, né? Ah, não, com certeza. Eu acho que sempre é importante a gente levar em consideração isso, de falar inclusive para os nossos ouvintes, fazer com amor. A gente sabe que muitas vezes existem questões que a gente precisa, pagamentos, essas coisas, dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro. Mas quando você faz uma coisa que você gosta, o dinheiro ele vem como consequência, né? Vem, exatamente. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto de hoje. Eu tenho certeza que vai render muito, porque geralmente esses mitos são coisas bem antigas, lá da época dos nossos avós, bisavós, ou algumas coisas que surgem hoje também, que pode acontecer, alguma dúvida. Então, eu sei que você elencou aí 10 mitos e verdades para falar para os nossos ouvintes, mas exatamente, se alguém quiser pedir uma que não tá na lista também, se o doutor souber, vai responder, né, doutor? Com certeza, é isso que eu ia te falar disso. Quando eu fui fazer uma varredura, um levantamento, são muitos mitos, inclusive desses que eu tenho aqui, existem outros mitos em cima desses mesmo. Então é interessante, claro que às vezes vai ter alguns mitos que a gente vai colocar, mitos e verdades que o pessoal vai perguntar aqui, que talvez a resposta a gente não tenha no ar, ou a gente vai tentar dar uma resposta em cima. Mas é interessante, inclusive, né, Diesel, as pessoas então entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, Isso, 996990093. Eu até não comentei nisso, mas a gente está também na Vale Verde FM de Feliz Natal. Bom dia aos ouvintes de Feliz Natal. Bom dia. Os ouvintes de Sinop também, né? E agora a gente vai começar a trazer, a esclarecer esses mitos aí, né, doutor? Vamos lá com os mais comuns que nós temos aqui, então, a você que nos vê também pelo Facebook, pelos aplicativos, pelo YouTube também. Nós temos então alguns mitos e verdades para falar no dia de hoje. Primeiro mito ou verdade, vamos dizer assim, Diesel, tomar gelado. Tomar gelado pega resfriado? Verdade ou mentira? O que você acha? Rapaz, eu vou falar pra você que eu achava que é verdade, mas você já me confidenciou aqui fora do ar. Mas eu acreditava que sim. Por exemplo, eu tô suado numa atividade física, um negócio, tomei uma água gelada, não posso tomar muito gelado porque eu vou ficar com resfriado. Na realidade, nós temos que entender que o resfriado é uma doença viral, tudo bem? Assim como a gripe é uma doença viral. Para mim poder ter a doença, eu preciso ter vírus. Por exemplo, quando a pessoa tá gripada, se ela estiver num ambiente fechado e começar a espirrar, começar a tossir dentro desse ambiente fechado com as outras pessoas, essas pessoas provavelmente vão se infectar e vão ter o resfriado. Agora, no caso do tomar gelado, o que acontece aí é uma meia verdade. Vamos entender uma situação disso. O que acontece? Quando no nosso nariz, nós temos então no nariz, no caso no aparelho respiratório, nós temos os cílios, que inclusive são aqueles cabelinhos, os pelinhos que nós temos no nariz, que servem para filtrar o ar que entra. Quando eu tomo gelado, o ato de tomar gelado, ele congela os cílios. Nesse exato momento, esse milésimo de segundo que os cílios estão congelados, se tiver vírus naquele momento, eles podem entrar. Cílios do nariz, vamos deixar bem claro. Cílios do nariz, cílios nasais. Sim. Eles entram e aí acaba colonizando a via respiratória e pode dar o resfriado. Então, na realidade, não é o ato de tomar gelado, mas sim, não é o vírus como tal, mas assim, no caso, a paralisia, o congelamento desses cílios que podem transmitir esse resfriado. Pode facilitar, né? Pode facilitar. É como esse outro mito também, diz aqui, ó, por exemplo, andar de pé descalço no chão frio. A pessoa acordou agora com o corpo quente e pisa no chão frio. E aí? Principalmente acontece, as mães e os pais se preocupam muito com as crianças pequenas, né? Exatamente. Tá sem chinelo, vai colocar o chinelo, vai colocar a sandália. Pega uma gripe, vai pegar uma gripe. Será que pega mesmo? Então, aí que tá, hein? A mesma situação. Nós temos que entender uma coisa. A gripe e o resfriado não tá no chão, não tá em contato com os pés. Agora, existe uma resposta. Mas outras doenças podem acarretar isso? Por exemplo, a criança ficar descalço ou deitado, às vezes, sem camisetinha, principalmente crianças, né? No chão gelado, no chão frio. A gente vê, por exemplo, assim, vamos abrir um pouquinho o leque aí, né? Tirando a questão do resfriado aí, por exemplo, assim, se a criança brinca descalço com os pés na areia, ela pode pegar aqueles bichinhos do pé de areia. Bichinho de areia,
de areia, que às vezes nas creches tem e tal, né? Mas aí são um contato diretamente do bichinho com a pele, ele transmite assim. Agora, no caso do resfriado, o que acontece é o seguinte, não é uma verdade, porque o resfriado transmite por vírus e transmite pelo ar. Porém, existe uma situação aí, diz, olha só que interessante. Vamos lá. Quando a pessoa tá com o corpo quente, a pessoa pisa no chão, gelado, existe uma espécie de chamado choque térmico. O chão tá frio, né? E aí, no caso, o corpo recebe esse gelo, né? E aí começa a compensar, fazer uma compensação para tentar melhorar isso aí. E os vasos sanguíneos, eles começam como é que se diz, a diminuir de tamanho, ou seja, fazer a constricção, né? Nessa constricção, o que vai acontecer? Vai acontecer uma resposta inflamatória que inclusive vai ser distribuída até pro nariz. Se a pessoa, por exemplo, tiver uma predisposição à rinite alérgica, essa constricção vai vir como resposta inflamatória, a pessoa vai começar a espirrar, olha que loucura. Sim. A pessoa começa a espirrar, o nariz começa a escorrer. E aí a pessoa tem vai experimentar, né, uma rinite alérgica. Então, no caso, o simples fato de colocar o pé no chão. Mas se a pessoa tiver predisposição, então no caso, colocar o pé no chão frio, pode de repente trazer rinite alérgica para as pessoas que têm esse problema. Mas caso contrário, não, pode andar descalço, não tem problema nenhum. Interessante. Tem outros também? Outro mito aqui também, junto com os gelados ainda. Tomar água gelada com a garganta inflamada. Menino acordou agora com a garganta inflamada, tal, viu que a garganta está inflamada. Pode ou não pode tomar água gelada? E outra, isso eu já vou estender porque criança, você sabe que gosta muito de sorvete, picolé. E aí, é a mesma coisa, né? Gelado, os dois são gelados. Exatamente. É importante a gente lembrar, no caso, para os nossos ouvintes, uma coisa, né? O melhor anti-inflamatório que nós temos, no caso, no mercado, no mundo, que é de graça, é a água fria. Tanto é que a gente coloca soluções, quando as pessoas machucam no jogo, a gente coloca o gelol, o mentol, que são coisas frias. Sim. São anti-inflamatórios. Então, olha só, é importante. Se eu tenho uma garganta que está inflamada, nada mais justo de eu colocar um anti-inflamatório. Tomar um sorvete, tomar, por exemplo, um pouquinho de água gelada, vai massagear essa garganta. Agora, é claro que tem que tomar cuidado com uma situação, viu? Porque às vezes a garganta está inflamada por uma situação alérgica. Sim. Quando eu tomo gelado, o que acontece com os cílios? Paralisa os cílios de novo. Não é isso que a gente falou no caso do resfriado lá? Sim. E se tiver algum vírus, ele pode entrar pela via aérea e de repente então fazer uma questão aí, um processo infeccioso. Aí o quadro pode piorar, né? Pode piorar, mas aí no caso eu acho que uma criança tomar um sorvete não tem problema nenhum, tomar um pouquinho de gelado não tem problema nenhum. Ok, vamos seguindo, são 10 que a gente separou. Vamos lá. Tem um ouvinte que fez uma pergunta. Vamos ver. De repente a gente já responde agora para ela, Rosilene. Talvez você já até separou essa. Tá. Doutor, bom dia. Pepino com leite faz mal? A minha mãe fala que faz. Olha aí, tem um detalhe importante, né? Inclusive, tem outras coisas com leite também. Vamos emendar aquela história da manga com leite, né? Que é uma das se mais era veneno, famosas. né? Eu sei que nos vê agora, é a manga com leite. O que nós temos que ter em pensamento? Diz, isso aqui é um mito que vem lá do tempo dos escravos. A manga com leite, tá? Ah, é? Na época dos escravos lá, o leite era muito caro, né? O leite era muito caro pros senhores lá, dos engenhos e tal. Sim. E essa compra era muito difícil. E tinha uns escravos. Então o que eles percebiam? Que os escravos começavam a tomar o leite lá e comer com manga e tal. Então eles inventaram esse mito para tentar facilitar e deixar que o pessoal tomasse aquele leite. Falava pra eles assim, olha, se você tomar manga com leite, é veneno, pode morrer, pode dar qualquer coisa. E o pessoal foi crescendo esse mito que vem de muitos séculos. Entendeu? Muitos anos aí rodando esse mito. Então, na realidade, é um mito. É a mesma coisa o pepino com leite. Eu não vejo nenhuma interferência do pepino com leite. Claro que não é tão interessante comer pepino com leite. Tem gente que gosta, né? Não é uma mistura muito agradável, né? Manga com leite você tomava, né? A gente lembra... manga com leite até que né? No dá pra fazer um suco, alguma coisa, né? Mas o pepino com leite realmente é uma coisa que não combina muito, né? É estranho. Aqui como é que chama, ô Diesel? Aqui em Mato Grosso? Geladinho, né? Geladinho, chup-chup. De manga com leite. Tem. E ninguém morreu com isso. Estamos aqui tranquilinhos e felizes. Então, no caso, é mito, né? Outro que a gente fala também assim, olha, esse aqui é interessantíssimo, Dizio. Esse é interessante para os nossos ouvintes. Olha só. Comer. Eu acabei de comer e tomar banho. Comer e tomar banho faz mal? Verdade ou mentira? Pois é. E tem 2 tipos de banhos diferentes aí, né, doutor? Que tem o banho que você toma no chuveiro, com água corrente. Isso. E tem o banho em piscina, por exemplo, ou em rio. Exatamente. Tem diferença nisso? Exatamente. Como é que é? Aí que tá a grande situação. Tem que observar a resposta. Por exemplo, quando eu como e aí a comida vai lá pro intestino. O sangue, ele começa a fluir para tentar aproveitar, porque o alimento, né? O corpo começa a distribuir o alimento e coloca na corrente sanguínea para distribuir para as células. Né? Então o corpo, naquele momento que eu me alimento, vai todo o sangue para lá, tal. Inclusive dá aquela sensação de sono, tal, por isso mesmo. O corpo meio que desliga para fazer digestão. Pra fazer digestão aí você sente um pouco de sonolência depois do almoço. Exato, sonolência depois do almoço, né? Você fica tranquilão ali. O que acontece
acontece quando você vai tomar banho é o seguinte, na hora que você toma o banho, se for um banho gelado, banho frio, aconteceu um choque térmico como aquele do tomar gelado lá em cima. Você acaba tendo um choque térmico, o corpo vai começar a direcionar o sangue para toda a região do corpo, da cabeça, para as pernas, todo esse negócio. E na hora do banho, se o banho é muito gelado, no caso da piscina, você pode vomitar, você pode ter uma congestão. Então o grande macete é o seguinte, se eu for tomar banho, que tome banho com água morna, que a água seja tíbia, morna ali. Sim. Tudo bem? Se possível, espere um pouquinho. É bom evitar, né, doutor? É bom evitar. Tomar banho logo depois de almoçar, assim. Exato. Né? Tem pessoas que têm um costume. Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa pra você, no meu dia a dia, às vezes eu como e eu gosto de tomar banho depois que comer. Então, sim. Nunca tive um problema até hoje. Mas essa é a resposta, no caso. Essa então, orientação, né? Cuidado com água fria. Principalmente a piscina, por exemplo. O cara comeu agora e vai pra piscina. Outra coisa que eles falam também Tem um tempo de espera, assim, pra poder entrar na água, doutor? Pelo menos uns 30, 40 minutos. Uma meia hora no mínimo. Meia hora. Né? Mas assim, vamos imaginar uma coisa. Você tá numa piscina, você tá numa praia e tal. Você quer entrar na água. Então, a dica importante é o seguinte: não comer comida muito pesada. Come uma comida leve, alguma coisa, uma barrinha de cereal, um lanche leve, aí sim, tá tranquilo. Você pode entrar na piscina sem problema nenhum. Se for comer comida pesada, pode dar essa congestão aí, é perigoso. Ok, seguindo aí, tem mais? Olha essa aqui, diz. Olha que interessante, essa aqui você também que nos acompanha pelas redes sociais. Resguardo de 40 dias após parto, quarentena. E não tomar banho, não lavar a cabeça durante 13 dias. A mulher ganhou neném agora, fica 13 dias sem tomar banho, sem lavar a cabeça. Isso é mito ou verdade? Pois é, essa aí eu nem sabia muito bem, pra te falar a verdade. Não conhecia esse mito aí, mas tinha as mulheres devem conhecer bastante. Sim, tinha as mais antigas, elas vão falar, inclusive, vão lembrar, estão escutando agora aí, nos escutando na rádio, vão lembrar dessa situação, diz que as mães falavam assim, olha, não pode lavar a cabeça durante 13 dias e tal. Antigamente, é coisa da questão antiga também. Certo. As pessoas, os estudantes o pessoal mais antigo, os estudiosos mais antigos, falavam o seguinte, que o útero tinha uma comunicação com o corpo. Tanto é que, inclusive, as pessoas falavam assim, Dízio, antigamente, aquela palavra histeria, a mulher histérica, a mulher que antigamente fazia, no caso, né, sei lá, do nada começava mudança de humor, começava a gritar, tal, espernear. Essa mulher falava, essa mulher tá histérica. E esse hístero vem de útero. Tanto é que a mulher que retira o útero faz uma histerectomia. Então tinha um negócio, uma história que existia uma comunicação do útero com o corpo. Inclusive falava o seguinte, se as mulheres tomassem banho, o sangue ia parar de fluir, entendeu? Se lavasse a cabeça, o sangue ia parar de fluir. Isso não tem nada a ver, isso é um mito, né? É um mito que foi construído, né, com o tempo e que no caso não tem nada a ver. Pode lavar a cabeça, pode tomar banho, inclusive até porque você imagina 13 dias com a cabeça. A situação fica um pouco fica ruim, complicado, né? Os urubu começam a voar em cima da casa, né? Não é bom. Agora as pessoas falam uma coisa também importante, me diz, vamos aumentar essa deixa. No caso do resguardo de 40 dias, é importante, viu? Pessoa, no caso, tanto de cesárea como ganhar um neném normal, né? O que é esse resguardo, na realidade? Não é ficar deitado na cama, mas evitar, por exemplo, fazer exercícios muito fortes, como, por exemplo, levantar balde, pegar peso. Ela acabou de ganhar neném, o útero está em construção, né? Está reconstruindo. Se ela fez uma cesárea, a cesárea pode abrir, por exemplo, se ela pega um peso. Perigoso. Então, cuidado com isso. Varrer a casa, por exemplo, se for uma coisa leve, tranquilo, mas se for coisa pesada, então tem que respeitar esse chamado resguardo. Inclusive, os médicos falam isso, né? Outra. Vamos lá, mais uma. Mais uma agora. Tá bem interessante o assunto hoje. Tá bem interessante. Agora, outra importante aqui, diz, comer alimentos, por exemplo, eu tô com uma inflamação, eu tô com um furúnculo, por exemplo, na axila, sei lá, um furúnculo. Eu posso comer alimentos fortes, carregados, que o pessoal fala, por exemplo, carne de porco, linguiça. Verdade ou mentira? Aí que tá, eu sempre achei que não poderia comer, né? A gente tem essa tradição de que, você tá com alguma coisa, alguma ferida, algo assim, não vai comer, por exemplo, carne de porco que vai exatamente. Olha só que detalhe importante. Carne gordurosa, vamos dizer. Carne gordurosa. Aí que tá o detalhe importante. E aí o detalhe tá na questão da gordura, viu? O que nós temos que levar em consideração? A carne de porco, assim como algum outro tipo de alimentos, eles são ricos, por exemplo, em gordura dos tipo trans, né? As gorduras trans, ela tem a função pró-inflamatória, elas são fornecedoras de inflamação, a gordura trans. E a carne de porco, quando ela é cozida, quando ela é frita, ela transforma a gordura, no caso do cis, em trans, é uma coisa química. E essa gordura trans pode, no caso, transmitir, fazer as inflamações. Assim como também como alimentos ricos em ômega 6. O ômega 6 é rico em questões, em coisas pró-inflamatórias. Então, se a pessoa comer e de repente tiver com alguma situação, alguma inflamação, pode acontecer dela, no caso, desenvolver alguma coisa inflamatória e dar algum problema. Só que o detalhe importante é o seguinte, me diz, não é que vai comer e vai causar isso, sim, né? Mas tem que tomar cuidado, carne de porco, linguiça. Uma coisa importante das crianças, viu? Que a gente fala também, por exemplo,
O ovo, ele é bem, assim, dependendo da situação, as crianças podem ter até alergia, né? E o importante, por exemplo, nos primeiros anos de vida da criança, primeiro e segundo anos, a gente fala, toma muito cuidado com a questão do ovo, somente no primeiro ano, porque algumas vacinas são cultivadas no ovo de galinha. Então, esse contato, por exemplo, do ovo, da criança com ovo, pode ter alguma reação alérgica. Então, tomar cuidado, por exemplo, na criança, com vacina, pós-vacina, nesse primeiro ano de vida, na questão do alimento, no caso do ovo em si. Ok, é interessante, né? Já aconteceu, você que está sempre trabalhando aí na rede de saúde, já aconteceu de crianças apresentarem, né, a alergia ali à vacina e tudo por conta disso. Exato. Tem mais mitos pra gente já ir caminhando pro final, que Exatamente. Estamos nos minutos finais. Vamos ver uma situação aqui disso. Animais de estimação na casa como terapeutas. Eu tenho um problema aí, uma depressão, uma ansiedade. E ter um animal na minha casa é uma terapia. Verdade ou mentira? Eu acho que é verdade, né? Verdade, é uma grande verdade. Inclusive tinha uma professora, no caso que ela fez um estudo, não, esqueci agora o nome da professora, fez um filme, a Glória Pires, ela fez esse filme, ela falava exatamente da questão do coterapeuta, o animal como coterapeuta. Você que tem um problema de saúde, às vezes uma depressão, ansiedade, que às vezes você mora sozinho, ter um animal na sua casa ajuda bastante. Isso é uma pura verdade, uma grande verdade. O animal, ele transmite essa energia boa na casa, e aí no caso acaba ajudando. Outra. Mais uma. Bebidas alcoólicas e saúde. Associação da bebida alcoólica com a saúde. A bebida ajuda na questão da saúde. Verdade ou mentira? Bebida, acho que é mentira, né? Vamos pensar. Não, depende da bebida, né? Eu acho que um vinhozinho de vez em quando. Exatamente. Né? Existem algumas recomendações, por exemplo, no caso do cardiologista, ele fala, por exemplo, uma pequena tacinha de vinho diária, ou pelo menos 2, 3 vezes por semana, ajuda na questão do funcionamento cardiovascular. Isso ajuda bastante. Ô, doutor, desculpa, tem uma dúvida aqui. Aí pode concluir que eu vou passar pra você. Vou falar só da cerveja também, no caso, que é importante. A cerveja, ô Diesel, 2 latinhas de cerveja é super interessante. Atenção, meu amigo, você que gosta de tomar aquela geladinha, minha amiga também, que as mulheres também gostam. Porque a cerveja, ela é diurética, né? Ela faz, no caso, a pessoa urinar. E quando a pessoa urinar, melhora o funcionamento dos rins também. A pessoa que tiver pedra no rim, a gente acaba lavando esses rins e melhora a questão aí. E é bom também. Agora, claro, tudo em excesso é problema. Não é a mesma coisa 2 latinhas de cerveja que uma caixa. Então, cuidado com isso. É diferente, né? E um cálice de vinho também é uma coisa, né? Um copinho agora, você tomar uma garrafa inteira. Exatamente. Complica. Bom, tem mais alguma para fechar, pra gente partir só para encerrar aqui com as dúvidas? Não, uma coisa que falavam também da questão que eu vi também, isso que eu achei interessante, lavar a cabeça todo dia se causa caspa. Lavar todo dia a cabeça causa caspa. Tem que tomar cuidado com a questão. A caspa são, no caso, tecidos, células mortas que vão desprendendo da cabeça. Se você começar a tomar banho quente todo dia, você pode ter uma predisposição à caspa. Se você, inclusive, tiver predisposição genética, né? Quais são as causas principais da caspa? Hormônio, excesso de hormônio, água quente, clima seco, entendeu? Então é interessante, inclusive, no caso, assim, um dos tratamentos é lavar a cabeça diariamente com shampoo, né? Os produtos, no caso, que os médicos recomendam. Para fechar aqui, a Lídia perguntou, doutor, tomar gelado pode não trazer a gripe, mas para infecção da garganta, faz mal? É a pergunta dela. Exato, vamos lembrar da questão, né? Nós temos que lembrar da questão de inflamação e infecção. Nós falamos agora no comecinho, se a garganta está inflamada é uma coisa, tá vermelha, tá doendo, é interessante. No caso da infecção, por exemplo, se já tá infectado, não vai mudar nada. Entendeu? A infecção foi no médico, por exemplo, viu a garganta lá, tá cheia de placa, tem infecção bacteriana, tá tomando antibiótico. Tomar o gelado vai aliviar, por exemplo, para ela poder engolir, né? Vai massagear a garganta. Mas assim, não é tomar gelado em excesso, é tomar um pouquinho de gelado sempre quando precisar. Olha, a Jamie Bruno fez uma pergunta também. A minha mãe disse que quando você não pode levantar da cama e abrir a geladeira porque pode dar derrame. É verdade? Tipo, acordou agora, abriu a geladeira. É super interessante esses mitos e essas verdades, porque são coisas interessantes que a gente vê que é da cultura nossa popular e que não tem muita associação o derrame com a geladeira. Não tem, na realidade não tem. O derrame, ele tem as causas cardiovasculares e tal. Claro que de repente, por exemplo, você tá com o corpo quente, abrir a geladeira, você vai ter um choque térmico, né? E dependendo do grau do choque térmico, pode dar algum outro problema, mas acredito que derrame não tanto. Ok, a gente estava com um pequeno problema na conexão de internet aqui, agora voltou, então as perguntas estão chegando agora. Então a gente vai responder rapidinho. O Antônio do Violetas quer saber se melancia com ovo faz mal? Não, meu Antônio, inclusive o que a gente acontece? É uma coisa diferente, né? No almoço a gente come o ovo lá e depois chupa uma melancia, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Pode comer. A Eliane perguntou: Diesel comer banana depois de passar roupa?
Essa eu não sabia, hein? Faz mal. Pode comer banana. Pode comer, na hora que tá passando também pode comer. Claro, tem que tomar cuidado com a banana quente, viu, Dizzy? Porque o que acontece? A banana quente, ela pode causar uma indigestão, aí uma resposta, né, do organismo e causar uma pequena diarreia, aí que pode ser por uma indigestão do alimento, mas assim, pode passar roupa e comer banana à vontade, não tem problema não.